Eu tava, né, vendo que eu ia hoje escrever meu famoso textão do Twitter, que aliás eu agradeço todo mundo que fica dando RT nos textões do Twitter, né? E eu vou comentar uma coisa que é onde eu vou jogar pro Ricardo e onde a gente pode trabalhar. Corta pra mim aqui, William Nightclub, tem que ficar esperto nesses cortes de câmera. Eu não acho ruim que estejamos enfrentando derrubada injusta e ilegal de deputados, ao mesmo tempo que estamos enfrentando tentativa de censura às redes sociais e, ao mesmo tempo, tentativa de censura a humoristas, tá? Eles estão acumulando, ao mesmo tempo, medidas que são flagrantemente injustas e consideradas draconianas pela população. E eles fazem isso na maior naturalidade com, vamos dizer, elogios da grande imprensa. Porque como os meios de validação daquilo que eles acreditam são justamente esses, né? Os seus amigos, seus mais próximos, alguns intelectuais, a grande imprensa, então eles acham que está tudo normal e não está normal. Se hoje tá, um agente do judiciário acha que ter feito aquilo que fizeram com o Léo Lins é ok, ele não está entendendo que está sendo, assim, gestado um monstro, tá? Assim, as pessoas, o Léo Lins nunca esteve tão grande, o Léo Lins nunca teve tão famoso, as pessoas estão falando disso e as pessoas estão tratando deste tema como um problema. A ponto de um cara como Fábio Porchat, que é um vaselina, que é um global, até ele, até Antônio Tabet, que é outro vaselina, não valem muita coisa, eles mesmos tiveram que se posicionar. Então, quando assim, há a percepção de que, ok, essa turma aí tá passando muito, mas muito, muito do limite, eu não fico triste. Não digo que eu comemoro, vou falar que eu comemoro essas coisas. Mas eu acho que se precisava de um despertar para as pessoas de algo que vá para muito além do estou com Bolsonaro ou não gosto do PT, o sistema político está dando. Está dando tudo de bandeja aqui. Está se criando uma agenda que ela atinge setores diferentes da população. Uma agenda que, se a gente ainda incluir o que será tema central do debate político nos próximos 2, 3 meses, que é a tentativa de taxação da classe média por parte do PT através dos fins das restituições de imposto de renda, ou seja, os caras vão aumentar o imposto de renda para a classe média, tá? Vai se formar um caldo de causas. São muitas causas. Vai ser aquela pessoa que em 2016, o Ricardo vai poder comentar comigo depois aqui, mas 2015, 2016, 2017, tinha assim, tinha a turma do voto impresso, tinha a turma do temos que ter direito a ter armas, temos que prender os políticos, Lava Jato pra sempre, impeachment da Dilma. Você tinha um monte de coisa. O impeachment, obviamente que era o mais importante, era a coisa mais frontal, mas tinha toda uma agenda ao redor. Até privatização da Petrobras, todo mundo ia lá com uma agenda. Tá se formando uma agenda. E essa agenda ela tá ficando clara e os vilões são sempre os mesmos. E aí tem uma coisa que vai ter 10 anos, né? 2013, junho de 2013, vai bater 10 anos, inclusive vai ser a capa não da próxima agora, mas da outra revista Valete, em que vamos tratar disso. Mas junho de 2013 tem algo em comum que está acontecendo agora. A revolta, ela era em 2013 contra um sistema. E ela era muito difusa. Ela passou por um processo de focalização no PT e agora ela tá... Até porque o governo Bolsonaro, no final dele, ele começou a ficar arrumando brigas com o STF, ela está se tornando difusa novamente. Não é mais o Renan Calheiros, como era em 2013, mas agora nós temos o Alexandre de Moraes. Ah, tem o PT, tem o PT. O PT está sendo encaixado ali e não vai escapar disso. Os ministros do governo do PT também não vão escapar. Mas a ideia de judiciário, Rede Globo, imprensa, todos esses caras estão sendo colocados no polo dos inimigos. E aí tem um problema desses caras que a gente vai precisar tratar também, que é o fato deles terem tomado uma escolha, que é uma escolha muito dura e muito definitiva, e é uma escolha muito contraditória. Basicamente, as mesmas pessoas que nos anos 60, 70 e 80 falavam sobre liberdades, que usavam o humor como uma válvula de escape para censura e para ditadura, que falavam em nome dos artistas que escreviam, vamos dizer assim, de forma meio críptica para mostrar para as pessoas os crimes da ditadura, mas eles não poderiam ser pegos pela censura oficial. Estas mesmas pessoas, essas mesmas instituições, eles se tornaram veículos justificadores de uma nova ditadura. Simplesmente porque os meios tecnológicos de difusão da informação, de debate público e de discussão, são meios que eles não souberam dominar completamente. Houve uma coisa que a esquerda sempre falou, que foi a democratização dos meios de comunicação. Foi, as redes sociais fizeram isso, cheio de defeitos, com o problema do algoritmo, tem tudo, você vai poder listar tudo lá. A gente pode ficar o dia inteiro falando, por exemplo, das consequências para a direita, do surgimento dos inspetores fumaça, dos delegados tesoura, do capitão piroca, tudo isso aí, meu velho, você vai listar, não, beleza, temos os problemas aí, mas ninguém há de negar que
democratizou. Que o inspetor Bugiganga, deputado federal agora, ele é um cara que emergiu do povo. E que o povo sempre foi inspetor Bugiganga, sempre foi delegado xaropinho, sempre foi isso aí. Né? E aí, cara, tem um rapaz ali que foi... Eu até perdi o raciocínio, mas o que acontece? Cara, pô, você tá me deixando aí meio levado, ok? Onde nós vamos terminar com essa história, meus amigos? Eu acho que a oposição entre sistema e população, normalmente a classe média, a gente precisa colocar a classe média, ela vai se dar com a experiência que nós adquirimos, não só com as manifestações de 15, 16, 17, 18, mas também de 2013, no entendimento de um enfrentamento agora ao próprio sistema e também no entendimento de você ter que focalizar nos botões certos no próprio sistema. Há um aprendizado. 2013 foi um despertar, obviamente burro, mas não vou chamar de burro algo que a gente não tinha a menor ideia do que a gente como população estava fazendo. Não só nós. Nos Estados Unidos aconteceu no mundo árabe, aconteceu na Ucrânia. As pessoas simplesmente pegaram novos instrumentos que elas tinham à disposição e começaram a fazer política e exercitar a tal da democracia ali. Agora a galera já tem pelo menos 10 anos de experiência, pelo menos aqui no Brasil. Já dá para entender um pouco mais o jogo e dá pra gente agora, abrindo o leque de alvos, começar a mirar uma mudança mais profunda naquilo que a gente chama de sistema. Pode ser que dê tudo errado? Olha, tudo deu errado se você olhar. Mas pode ser que dê um tantinho certo. Importante a gente continuar lutando. Não é um editorial, mas é um comecinho de uma pauta. E aí, Ricardão? Então, assim, tem tanta coisa no que você falou que dá pra gente comentar, né? A importância da rede social, a questão do sistema político, a volta de uma indignação, a dissociação da indignação com a figura de Bolsonaro. E eu acho que eu vou começar por essa parte. A dissociação da indignação com a figura de Bolsonaro. Eu vou contar um caso. Eu tava na academia e veio um rapaz que ele conhece o MBL, assim, acompanha e tal. Um cara simples, ele é instrutor da academia e tal. Ele veio me convidar. Pô, você viu o caso aí do Léo Lins? O cara do nada, ele não fala comigo na academia. Obviamente, como todo instrutor da academia, ele fala com as mulheres gatas. Sim, né? sim. Como ótimo. sempre, né? Isso faz parte do pacote instrutor da academia, que é não deixar o gordo lá se lascando com pesos e fazendo as execuções erradas e olhar as gatas. E ele veio comentar. Você viu o caso do Léo Lins? Eu disse, sim, vi, a gente comentou do caso do Léo Lins. Ele, é um absurdo isso. Parece que o Brasil tá virando a ditadura e não sei o quê. O cara começou a falar e eu lá malhando e querendo fazer meu exercício. Sim. O cara não deixando eu fazer exercício, porque toda hora ele vinha e ficava falando. E eu, pô, meu irmão, eu trabalho com isso todo dia. Ele sabe que eu sou do MBL e ele queria informações. Ou seja, isso foi uma pessoa comum, cujo interesse em política médio é baixo, que se interessou muito por um caso específico. Aí eu perguntei ele, sim, mas você viu que o Deltan foi caçado? Ah, vi, um absurdo. Então, o que aconteceu com o Léo Lins, o que aconteceu com o Deltan, ressoou na população. As pessoas viram, perceberam, ficaram indignadas e a gente sentiu o efeito disso. Qual o efeito? As nossas lives aumentaram quando rolou isso aí, as pessoas compartilharam muito materiais que envolviam esse assunto e elas começaram a conversar. O problema da censura no Brasil, como a gente está colocando, não é um problema acidental ou contingente, não é uma coisa que vai passar. Por que não é uma coisa que vai passar? Porque o sistema político exige que haja essa censura. O sistema político não pode abdicar de ter essa censura, justamente porque a democratização da opinião nas redes sociais foi o grande problema do sistema político. E eles têm um problema nas mãos que eles precisam resolver. Tem um detalhe que todos eles já devem ter feito esse cálculo. Todo mundo está percebendo que o governo Lula está fraco. Essa não é uma percepção exclusiva do MBL. O parlamento sabe que o governo Lula está fraco. O Kim, quando vem falar de atualidades do parlamento, de conversa de bastidores, o que ele mais fala é: o Lula não vai conseguir passar isso, nunca se viu um governo que começou tão mal, o Congresso não está nem aí pro Lula, o Lira não está... Ou seja, o clima em torno do governo Lula é um clima já meio que de derrota. O governo não começou bem. O governo Lula para o sistema político foi uma espécie de salvaguarda. Ele era o único cara popular que poderia enfrentar o Bolsonaro, que teria uma chance de ganhar. Ele ganha do Bolsonaro apertado numa eleição difícil, tendo o Bolsonaro feito todo o horror que foi o governo dele. Ou seja, o cara ganha nesta circunstância contra um cara memístico que subiu graças às redes sociais e que tem os valores dessa galera que está indignada, da massa de classe média. O sistema precisa resolver esse problema e ele não pode se fiar no Lula, porque o Lula está fraco. Então eu vejo assim, o maior temor
de caras como o Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF, de gente dos tribunais superiores, de alguns grandes caciques partidários que não são esquerdistas, que não tem nada a ver com esquerda. O grande temor desses caras é um Bolsonaro 2.0. E se rolar um Bolsonaro 2.0? Mais agressivo? É porque a gente vai dizer, mas não tem ninguém aí na parada que seja o Bolsonaro 2.0. Agora, mas note bem, eles viram acontecer um fenômeno que não tinha nada, que começou com uma efervescência na rede social, que cresceu, que projetou o Bolsonaro. Então, a análises que olham 2026 e enxergam os atores que estão aí como candidato, vai ser o Tarcísio, vai ser o Zema, vai ser fulano de tal. E esses caras não têm o perfil do Bolsonaro, porque nem na retórica eles são do enfrentamento. Sim. Eles não são do enfrentamento. Eles não são de frente nem na retórica, porque o Bolsonaro era apenas na retórica. O temor deles é, e se aparecer outra pessoa? E se aparecer, por exemplo, um Danilo Gentili, como a gente falou? Se aparecer outra figura que a gente nem tá comentando? Qualquer figura aí. Surgiu, o cara começa, cresce, vai com um discurso mais agressivo, chama a manifestação, não o sujeito, mas ele cresce numa manifestação contra o Lula, porque hoje está cada vez mais próximo de ter as condições para se fazer uma manifestação, isso é um fato, né? E conforme se acumula essas pré-condições, isso vai se facilitando, ou seja, aumenta-se o ponto de saturação que acaba eclodindo numa manifestação, e se surge uma figura tipo Bolsonaro, o que eles vão fazer? Que pega o voto do Bolsonaro, que vem com agressividade e que vem eventualmente até com discurso mesmo de intervenção militar, de fechamento das instituições e tudo mais. Isso é um grande risco. É um grande risco que essa pessoa consiga arregimentar a energia popular que está aí. Então esse é o primeiro dado aí da equação. O segundo dado da equação para a gente entender é, como você bem falou, a ideia de que existe um projeto do PT, o PT está de volta e o PT não quer sair do poder. O PT não quer sair do poder. O PT foi apeado do poder, o PT quer criar condições de continuar. Essas condições não estão dadas. O governo está muito complicado, ele precisa criar as pontes. Ele vai criar as pontes como? Senão calando as pessoas. Então, quando você vê a quantidade de contradições, aí entra o fator econômico. Não vai ter crescimento. Vai acontecer isso de tirar as isenções, não as isenções, as restituições do imposto de renda, as pessoas vão ficar putas. Por quê? Porque o governo precisa de grana para gastar. Então, ele está sem grana para gastar, ele precisa tirar a grana de algum lugar. E qual é sempre a classe que foi prejudicada historicamente pelo Partido dos Trabalhadores? A classe média. A classe média é de onde veio os maiores inimigos do Partido dos Trabalhadores, é a classe que foi mais prejudicada pelo Partido dos Trabalhadores, é a classe quase que um inimigo histórico do PT, é a classe média brasileira. Não podemos esquecer daquela velha frase da Marilena Chauí, quando ela estava numa conferência, eu acho que ela estava até com o Lula na conferência. Sim, o Lula estava lá. Pois é, que ela fez um longo discurso dizendo que as classes populares não haviam ascendido para um discurso completamente errado. Eu revi esse discurso, não tem, eu acho que nem 3 meses atrás, eu vi todo ele, do início ao fim. E a tese dela era o seguinte, que as classes populares tinham ascendido, mas que elas não tinham se tornado classe média. Ela achava que não tinha se tornado classe média. Por quê? Porque a classe média é fascista, machista, retrógrada, atrasada e tal. E essas eram novas classes populares. Um erro grotesco, porque foram essas pessoas que o Lula ascendeu socialmente, que o derrubaram. Sim. Mas na época, isso não estava ainda no horizonte. Cara, posso fazer só um parênteses, isso é bem rápido, não quero te atrapalhar nisso. A galera que o Bolsonaro levou na eleição de 2018 e que ele perdeu na eleição de 22, foi essa galera, é a galera da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, é a galera da periferia de Belo Horizonte, boa parte da periferia de São Paulo, que o Bolsonaro perdeu esses votos. Uhum. É uma galera que vai muito também na questão econômica. Ela tem a questão moral, mas ela tem a questão econômica também, porque ela tá ali, ela é entre pobre e classe média, então esse cara... muito pouco, o padrão de vida dele volta a ser de pobre. Exatamente. Em termos econômicos, são as pessoas que estão mais sensíveis a flutuações e crises. Exatamente. Bate uma crise, pro pobre, muito pobre, claro, a crise o afeta, mas não afeta com tanta agudeza, porque ele já é pobre. Sim. Ele já está numa condição de muita precariedade, muita vulnerabilidade. O cara que é muito rico e tal, vem a crise, mas o cara é rico, então ele consegue se safar das coisas. Entendeu? O rico vive bem no Brasil, né? Sejamos claros aqui. Então quem está na classe média, uma classe média alta, sofre a crise, mas o impacto é menor. Agora, quem está na classe média baixa, que está ali com aquele medo clássico da proletarização, esse cara pode se dar muito mal nas crises. E esse cara já tem uma revolta, porque ele já se sente
espremido por dois contingentes populacionais, 2 contingentes de classe, e isso sem falar que, em termos psicopolíticos, ele é a classe fundamentalmente ideológica. Essa galera não gosta do PT. Essa galera está vendo o que está acontecendo. Vai ter problema econômico. As pessoas já estão chegando no MBL pedindo manifestação. Sim. A gente sabe disso. Tem um monte de gente. Não vai ter manifestação? Bora fazer manifestação. Bora fazer ato. Vamos fazer ato. As pessoas lembram do que foi. E um detalhe sobre isso. As manifestações mais expressivas do bolsonarismo foram grandes. A manifestação que ele fez, a maior de todas lá do 7 de setembro, foi uma manifestação grande. Não foi tão grande quanto 2015, mas foi grande. Grande o suficiente para se imaginar que se você tivesse uma manifestação contra o PT, com o PT no governo... Veja, as pessoas que saíram para defender o Bolsonaro, elas sairiam também. Muita gente. Mas muita gente sairia agora para... Exatamente. Muita gente a mais. Sim, teria base social para isso. Para ir meter o dedo na cara do PT, imaginando que com isso conseguisse recuperar o tempo heróico do impeachment. Sim. Então, esse governo está sendo cozinhado. Ele está sendo cozinhado, nós estamos falando aqui em maio. Ainda não pintou nenhum grande escândalo, pode pintar. Sim. Tem CPI aí a dar com pau, o que cria, por parte da população, uma atenção especial na política, com um monte de CPI. Então, assim, todos os elementos estão em jogo. E hoje a nossa posição é muito aguardar para ver se essa equação vai se configurar em uma coisa definitiva.